Boa noite, pessoas queridas, gigantes queridos, como diria o Dr. Abel. Estamos aqui mais uma quarta-feira, desta vez falando sobre intolerância racial. E para as pessoas que quiserem falar comigo, hoje no programa sobre intolerância racial, liga no 3016 1764, 3016 1765. Hoje também eu estou com um convidado muito, muito especial, um amigo meu muito querido, amigo, irmão, filho. Eu tenho um monte de qualidades para dizer do Arthur Reis na minha vida. Boa noite, Arthur. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Boa noite, Valéria. Sou eu que agradeço a oportunidade da gente estar falando sobre um tema tão delicado e tão contemporâneo, infelizmente. Infelizmente, tão contemporâneo, essa velha e boa, né, se é que pode dizer, entre aspas, ignorância, que é da intolerância racial. Infelizmente, a gente tem tido nos últimos tempos, eu acho que nunca deixou de existir, né, Arthur, essa intolerância racial. Mas nós vamos falar aqui da intolerância racial com relação aos negros, que é algo que no Brasil acontece desde sempre, mas a intolerância racial existe com relação a muitas raças, e com relação a muitas, como eu vou dizer, Arthur, não é raças, mas etnias que vieram, né, que estão aqui no Brasil, por exemplo, os chineses, os japoneses. Hoje eu falei com o Frank, ele estava me dizendo, que é um amigo meu também, o Frank estava me falando o quanto os japoneses também sofrem um tipo de preconceito, que é o preconceito de, assim, todo japonês é rico, todo japonês é inteligente, e às vezes não é assim, né? Os japoneses também são bem batalhadores. Os chineses têm também o preconceito aí que gira em torno da comunidade deles, né? E que eu não quero nem falar porque eu acho tão ignorante o que falam dos chineses. Mas os negros, Arthur, têm sofrido muito, né? E tem sido os que têm tido maior abalo psíquicos, assim, em relação a isso. E eu gostaria que você me falasse um pouco, você como um descendente negro, né? Você é negro e vive isso, já atua politicamente, inclusive. Queria que você falasse um pouco sobre isso para nós aqui no programa. O que mais me assusta, Valéria, é a falta de fundamento. Porque quando se fala em intolerância racial, se pensa em eliminar completamente as ações dessa raça. Porém, aqui é a intolerância sobre a figura do cidadão negro, porque se consome a cultura afrodescendente todo dia. Né? Se come as comidas dessa linha, o mercado fonográfico está em cima disso, quer dizer, não existe uma intolerância porque quando as quando as tribos se conflitam, elas querem eliminar toda a sua estratégia cultural, toda a sua história cultural. Isso não acontece. Né? E o que acontece, então, é uma guerra em cima do protagonismo negro. Né? Então, se quer aquela ação, por sua vez, o fato disso acontecer e ser protagonizado por um cidadão negro é o que incomoda. Entendi. Porque nós falamos aqui do chinês, do coreano, que todo mundo condena a ação comercial deles, mas nós temos em época de festa 1 milhão de pessoas passando a 25 de março. Então, né, se absorve isso. Sim. Né, se absorve isso. Então não existe que guerra fratricida que é essa. Existe, então, uma intolerância em cima do cidadão negro e não da cultura afrodescendente. Você já experienciou alguma intolerância, assim, em relação... Na sua vida, você já experienciou isso? Você já teve uma experiência de preconceito? Eu tenho absoluta certeza que o 4º ano da faculdade eu fui reprovado por uma ação. Isso eu falo para pouquíssimas pessoas, né? Verdade. Mas eu fui um único aluno a ser reprovado daquela disciplina, que já tinha uma história de quase 20 anos e ninguém tinha sido reprovado naquela disciplina, naquele ano. E me diz uma coisa, quantos negros tinham na sua classe na época da faculdade? Não, nenhum. Eu fiquei 8 anos na faculdade e retardei aí o processo por conta. E foram 8 anos que eu
Não tive nenhum contato com o colega. Não tinha outro colega negro. Exato. Na faculdade. Essa é uma outra coisa que me chama a atenção, acho que chama a atenção de muitos. Essa perpetuação, né, do poder ainda do brancos sobre os negros, né, aqui no Brasil. O pessoal fala muito da cota, né, da universidade. Então, o que você pensa sobre a cota? Eu penso que agora, em 2018, vamos fazer 130 anos da oficialidade da cidadania negra, que é a Lei Áurea. Né? Em 1988, o negro deixa de ser escravo e passa a ser protegido pelo Império. Em 1889, passa a ser um cidadão republicano pelo exercício da República. Então, se você contar 130 anos, contar que 40 anos é uma geração, nós temos 3 gerações, 4 gerações no máximo. Então, é pouco para se formar, agora que nós temos tido expressões maiores dentro do colegiado, dentro da referência social. Então, mas a questão da cota, ela é uma ferramenta para tentar corrigir isso. Porém, ela se perde na bagunça que é o processo universitário, o processo vestibular. Seria bom se todos tivessem acesso à cultura, mas uma cultura de ensino fundamental, de ensino médio, antes da faculdade. Porque se tem a cota, mas se você coloca alguém despreparado a nível de base para fazer uma faculdade, você não vai ter um bom profissional. Correto? Ok. Arthur, em termos de estado emocional, assim, do seu psicológico, como que você ficou com essa impressão, com essa forte impressão, ou com essa certeza de que no 4º ano da universidade você só repetiu essa disciplina por conta de um preconceito? Como é que você... como que ficou isso na sua vida? Eu falei para o professor que no ano seguinte eu ia estar na primeira fila da sala, né? Eu tinha que vencer aquilo, correto? Se não vencesse aquilo, os tiranos iriam vencer, correto? E eu acredito que a mãe negra passa isso quase todos os dias, outros cidadãos, né? Então, é vencer. Porque se a gente agir com uma indignidade social, vai se tornar um assassino, vai se tornar um intolerante, né? Então é um processo porque o covarde ele se esconde atrás desse ferramental. E foi isso que aconteceu. Eu me senti, na verdade, com uma extrema... redobrado na força de vencer essa etapa. Então o impacto que deu para você psicológico foi isso. Eu vou te provar que eu sou capaz. Que eu sou capaz. Então, quer dizer, o negro... ou qualquer, né, outra pessoa que sofre um preconceito, o que passa na cabeça dela e no íntimo dela, se ela não se deixa abater por isso, é exatamente ao contrário. Eu vou provar o quanto eu sou capaz, Mas isso não é desgastante? É desgastante, mas o processo de autoafirmação, ele é diário, né? Todo dia você tem que se autoafirmar, né? Então você tem que fazer uma propaganda interna de você mesmo, porque tudo está para te desestabilizar. Né? O trânsito, o seu dia a dia, né? Você se apresentar é muito interessante. Eu faço muito contato comercial por telefone e as pessoas, quando vêm, né, um negro, 120 quilos, eles também falam assim, é você, né? Porque no telefone a gente tem uma outra voz, sedosa, esse tipo de coisa, né? Depois você vê essa etapa, porque existe realmente uma psicogenese da construção desse processo. Então a gente não pode culpar as pessoas de ter uma reação, que nem você pega e primeiro dia de aula do seu filho de 5 anos de idade, você vai esperando que seja a fada Sininho que vai dar aula para ele, né? Aí chega lá, tem o xereque. Chega lá, tem o xereque. Você fala, meu filho não vai ficar aqui. Mas depois, essa primeira impressão, ela vem da psicogenese. Aí você tem que dar oportunidade para a segunda impressão, que é a construção do profissional. Então, mas incomoda esse negócio de ter que sempre dar oportunidade para a segunda impressão, né? As pessoas ainda vivem nessa ignorância de olhar para a pessoa e já sair julgando, já sair em pleno século XXI, as pessoas ainda estão pensando que o negro ainda é um serviçal, ainda é um escravo, ele não pode ser, embora tenha lá o Barack Obama, que é presidente dos Estados Unidos, mas o negro não pode ser forte, né? Eu não estou aqui fazendo apologia da negritude, não, gente, mas é que é um absurdo. Por exemplo, o caso do juiz Márcio Chagas, lá em Bento Gonçalves,
que teve o carro dele todo quebrado, encheram o carro dele de banana e, assim, numa intolerância racial máxima, né? Que hoje em dia é algo assim quase que... Eu encaro isso pior que um câncer. Eu acho que a ignorância é pior do que um câncer. Porque a pessoa que não consegue conviver com o outro, que ela tenha que fazer esse jogo do a minha raça é superior à sua, ela é uma ignorante total. Então, mas volta à figura do protagonismo. Aí você tinha um negro comandando diretamente 22 pessoas como autoridade. Então, né? Então não pode ser autoridade. Não pode ser autoridade. Não pode ser. Eu queria ouvir aqui os ouvintes que tiverem na linha, que querem falar sobre intolerância racial, quiserem discutir, colocar as suas ideias no 3016-1764, 3016-1765. Enquanto isso, eu queria também dar um recado para vocês. Assistirem hoje o programa do Rafinha Bastos na Rede Bandeirantes de televisão à meia-noite. Ele vai estar falando sobre esse mesmo assunto com o entrevistado Márcio Chagas. Acho que vale a pena vocês vocês verem, né, e ver o que aconteceu com o Márcio, entender um pouco como o nosso mundo ainda anda andando para trás, né, Arthur? Tivemos o caso do jogador Tinga e do Arouca, do Santos também, né? Agora recentemente, e é difícil tentar entender, né, de um rasteirismo intelectual, nem pode se dizer intelectual, de pensamento, que é difícil você formatar um entendimento sobre esse comportamento. O sofrimento psíquico das pessoas que sofrem preconceito e forte, assim, é muito grande. E é muito difícil essa pessoa lidar com isso. Você falou lá na faculdade, você conseguiu, você entrou com essa saída, né, mental, assim, não, eu vou mostrar, você superou, né, o preconceito, foi lá e mostrou. Mas nem todo mundo consegue isso, ainda mais as pessoas que vivem isso diariamente. Né? Então é quando ela está pegando um ônibus, quando ela vai arrumar um emprego, quando ela está no supermercado, ela vai no cinema. Quer dizer, é o tempo inteiro as pessoas subjulgando, né? E as pessoas intolerando, né? Eu acho realmente que o sofrimento psíquico é grande. Muitas pessoas acabam tendo graves problemas até de saúde em função disso. E elas acabam não conseguindo lidar com isso. Tem um ouvinte, alô? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, quem é? É o Roberto. Oi, Roberto, diga lá. Sobre o assunto, acabei de ligar o rádio, mas eu percebi que vocês estão falando de racismo, né? Eu não sou uma pessoa racista, também tenho vários amigos negros, gosto muito deles, né? Frequento a minha casa, mas, na minha opinião, eu acho que o lado racista vem mais da parte dos negros do que propriamente dito da parte dos brancos, né? Como assim? Haja vista uma das músicas que o Racionais fez, afoga aquela vaca loura dentro da piscina. Agora imagine você, um branco, fazer uma música, afoga aquela vaca negra dentro da piscina. Eu acho que pega um pouco pesado pelo lado deles também, né? Então, entendi. Eu queria a opinião de vocês. Mas sinceramente você acha que os negros são mais racistas do que os brancos? Eu acho, porque se você vai numa festa onde tem um pagode, por exemplo, eles não gostam de se misturar com os brancos, não sei por qual motivo. E outra coisa, vai num baile onde só tem negros, eu já frequentei, eles ficam tirando o torto, é incrível isso. Entendeu? Acho que ninguém presta atenção nesse tipo de coisa, né? Então eu acho que o racismo, na minha opinião, no meu ponto de vista, vem mais do lado deles do que propriamente do lado do branco, porque o branco é assim. O que você acha que eles poderiam fazer, então, para modificar isso? Porque existe toda uma cultura aí dizendo como que a gente tem que lidar, como é que tem que ser com relação ao racismo. Mas o que você acha, então, como os negros poderiam lidar com relação a isso que você está falando? Eu acho, primeiramente, eles tinham que aceitar o branco. Porque o branco aceita, assim. Acho que o lado racista do país vem mais dos Estados Unidos, que acho que é o pior país nessa questão aí. Então, os Estados Unidos tem muito isso que você falou. Nos Estados Unidos, o branco não aceita o negro não aceita. O branco não entra no Brooklyn, sim, sai morto, ou apanha, entendeu? Agora, entra o negro do lado branco, alguém vai bater no negro? Não. Mas assim, eu estava aqui pensando num outro sentido, sabe, Roberto? No sentido da diferença mesmo de tratamento profissionalmente, por exemplo.
a gente estava falando do ensino, né? Hoje, a grande maioria que frequenta uma universidade são brancos. É mais nesse sentido que a gente está falando da intolerância racial, porque, assim, no dia a dia, eu acho que talvez o que você está me dizendo, assim, me pega muito assim como uma defesa dos negros, entendeu? Assim, olhar e falar assim, o que esse branco vai fazer aqui, né? Não defendendo. Obviamente que eu concordo com você que tem muitos negros que também eles são racistas com eles mesmos, inclusive. Pois é. Tem negro que nem aceita que seja negro, mas obrigada pela sua participação, adorei. Tá, muito obrigado a vocês também, tá? Bom programa para vocês. Para você também. Tem mais um ouvinte na linha, alô? Boa noite. Boa noite. Quem é? Meu nome é Plínio, falo aqui da Zona Leste. Oi, Plínio, tudo bom? Diga lá. Tudo ótimo. Olha, eu sou branco e eu não concordo com o que o parceiro falou agora, viu? Por quê? Eu acho que ele está totalmente equivocado. Por quê? Num país que tem uma maldita de uma Rede Globo, que é uma emissora racista e nazista, eles apregam todo tipo de preconceito, principalmente racial. Você acha? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Por que você tem certeza, assim, tanta certeza? Porque quando, por exemplo, pela novela mesmo, todos os personagens negros são estereotipados. É sempre Foguinho, Laranjinha, Acerola e o boiola do modelo lá, que não é ator, é modelo, né? Precisa aprender a ser ator, tudo Apolo, tudo com um nome assim, né? Estranho isso aí. Verdade. E eu, só para terminar, eu gostaria só de falar a respeito do sorteio da Copa, que seria o casal Lázaro Ramos e a Camila Pitanga. Aí botaram 2 europeus lá para fazerem o sorteio. O sorteio. E a Fernanda Lima não tem nada de brasileira, tem cara de europeia. Só pele e osso. A mulher brasileira é mais carnuda, corpo, né? Tudo, e geralmente eu acho que a mulher brasileira é a mulher negra, a princípio. E você é branco, você falou? Eu sou branco. Então, bacana, gostei da sua opinião, Plínio. Eu acho que você tem... não sei se você tem razão, não tem algumas coisas eu concordo, outras não, mas eu achei bacana porque realmente isso acontece, né? O que a gente, os próprios veículos acabam perpetuando aí essa coisa do passado também em relação aos negros, e não é só em relação aos negros, né? A gente vê muitas outras raças aí aparecem sempre estereotipadas, né? Exato. Não tem uma coisa, embora a nossa cultura não, o nosso Brasil ele é miscigenado, né? Exato. Nós somos, nós viemos dos negros, dos índios e dos europeus, mas todo mundo nega isso, né? Como se assim, a gente só veio da Europa, né? Mas só bacana. Para terminar, a minha tataravó por parte materna era negra e infelizmente ela foi escrava. Tá, mas graças a Deus ela conseguiu a forria dela, lá pela tradição oral que eu fiquei sabendo, e ela conseguiu sair dessa penúria. Então você é um branco de alma negra. Exato. Tá bom. Que tem a personalidade forte que não agrada a todo mundo. Obrigada pela sua participação, viu, Plínio? Boa noite. Boa noite. E aí, Arthur, o que você achou dessas duas opiniões tão diferentes? Fica claro aqui que é só tocar nesse assunto para a gente perceber o quanto nós estamos numa situação rasteira da discussão, né? Primária, né? Muito primária. O Roberto, ele coloca... Obrigado, Roberto, pela participação aqui. O que ele coloca é uma realidade. Né? Não tenha dúvida que existe guetos e ranks fechados onde é difícil a entrada, né? Que nem o time de basquete do Ibirapuera, né? O cara precisa jogar muito para participar daquele time, que é um time feito de negros, né? Com história, né? Que já foi campeão aí nacional, né? Acontece que o negro, a única coisa que ele tinha preservada e tem preservada desde a época da escravidão é a família. É a forma com que ele cria as suas filhas, com que ele cria os seus filhos, e isso é o último reduto da honra. Né? Para alguém entrar, então, o negro ele vê que para entrar tem que ser alguém que entenda essa tradição.
correto? Né? Então entende que, como o japonês também, é muito difícil não ter um casal japonês com japonês. Então tem aquele entendimento que você vai entrar aqui e você não entende essa tradição, sim, correto? Mas isso está se quebrando. Quanto à questão do Plínio, que ele coloca também com muita prioridade, né, propriedade. Agora nós estamos vivendo um momento onde a miséria é tanta nesse país que negro, branco tá se afogando nesse mar de miséria e está aprendendo que o sangue é o mesmo, correto? Essa, se a miséria traz alguma coisa de boa, traz isso. Na verdade, é essa a opinião, né? Mas o triste é ver as pessoas ainda com essa mentalidade de ser superior. Sabe essa coisa meio nazista, né? Não eu nem consigo falar isso direito. Então, mas o que me assusta, vamos supor que não existe um processo de querer eliminar a cultura negra. Não, a cultura negra é admirada. Exato, né? Então se consome a cultura negra. Mas o que quer se eliminar é o negro. Bate em cima do protagonismo. Né? Por ser até. Acho que eu entendo o que você está dizendo, assim, que para muita gente eles podem aparecer como uma ameaça, né? Porque tem uma força, né? Porque tem uma tradição, tem uma força. Mas, enfim, o que eu precisava falar hoje para vocês é que é intolerável a intolerância racial. Acho que está na hora da gente evoluir. Eu vou falar assim rapidinho com o último ouvinte, mas é muito rápido mesmo. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem é? É o José de Guarulhos. Como? Não ouvi seu nome direito. É José de Guarulhos. José? Isso. Diga, José, rapidinho. Eu estou ouvindo aí o rádio, estou ouvindo as opiniões das pessoas. Mas o racismo existe mesmo, é gritante. É gritante, não é? As pessoas fingem que não tem, que aceitam o negro, mas não sei. Olha que eu não sou negro, hein? Também não sou branco legítimo, que no Brasil não existe branco legítimo, né? Eles vão achar que existe. Verdade. Mas é verdade. Tanta raça. É hipocrisia, né? Assim, o racismo hipocrisia. Nossa, agora quando o negro é rico, não. Aí é moletinho aí todo mundo esquece. Entra o Pelé no lugar para ver se ninguém fala que ele é negro. É verdade, concordo com você plenamente. É a nossa hipocrisia velha e boa. burra. Grana, aí já era. O preconceito, na realidade, é mais pela grana, o poder aquisitivo, né? É porque o preconceito está ligado a essa questão do poder mesmo. É um se sobrepondo ao outro. Mas obrigada pela sua participação, José. Adorei. Alô? Não tem mais aqui. Já foi. Gente, estamos finalizando o programa daqui a pouquinho. Eu queria dar um recado do meu consultório. Vocês sabem que eu trabalho com psicoterapia e regressão de memória. A regressão de memória ajuda muito as pessoas que têm traumas, as pessoas que tentam crescer na vida, tentam chegar em algum lugar, mas elas estão sempre repetindo os mesmos, digamos, erros. Então, na regressão, a gente volta e vai lá ressignificar, né? Vai dar um novo significado àquilo que ficou traumático lá no tempo. Quem quiser fazer terapia comigo, regressão de memória, pode ligar no meu consultório no 3812 1446. 3812 1446. Pode falar com a Maria Lúcia ou com a Juliana, se for na parte da tarde, 3812 1446, para quem quiser fazer um trabalho bacana de autoconhecimento e sair dessa mesmice de sempre. Então, voltando ao nosso tema aqui, já está acabando o nosso programa. Arthur, fiquei muito feliz com a sua participação aqui, foi muito importante. Você é uma pessoa que eu considero extremamente inteligente e que vem batalhando muito, né, para conquistar o seu espaço, e você vai muito contra essas coisas de sempre, assim, você bate de frente mesmo, isso que eu vejo em você, com as pessoas que cultuam os bens materiais acima de tudo. Eu acho isso bem bacana. Agradeço muito a sua presença. Vou te pedir para voltar mais vezes aqui para a gente falar mais sobre esse assunto, e espero que você tenha gostado também de estar aqui com a gente. Bem, Valéria, eu que agradeço. Quero mandar um abraço aqui, o José é de Guarulhos, né, para a turma lá, a fiscalização de Guarulhos, que é um pessoal que não tem preconceito, não tem racismo, só tem trabalho, que trabalha muito, né, um pessoal que está de parabéns lá, e que recebeu esse profissional
com braços abertos. E sobre a questão, eu vejo que a gente tem que virar a página, virar a folha. Nós estamos no momento que o trabalho tem que ser o patrão de todos. Quem vier para ajudar, independente de ser branco, preto, azul, tá aí, pega na outra alça da mala, né? E quem não vier para isso vai ficar na estrada. Com certeza. Né? Obrigada, Arthur. Grande abraço. Eu queria dizer, gente, então, finalizando o programa aqui, que o importante é a gente cuidar da gente, parar de cuidar dos outros. Quer dizer, para com essa coisa de ficar falando de negro, de chinês, de judeu, de abacuato. Vamos olhar para si mesmo e vamos crescer, né? Vamos crescer mesmo, bastantão. Eu agradeço muito a audiência de todos vocês, mandando um beijo enorme para o meu irmão Silvio, que faz aniversário hoje. Querido irmão, um super beijo no seu coração, te amo. E um beijo para todos vocês. Mua!